Ora, muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião de Câmara. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores, os trabalhadores da Câmara Municipal que dão suporte e acompanham a nossa reunião e o público que nos acompanha e assiste a partir de casa. Antes de mais, perguntar se receberam de forma conveniente toda a documentação que foi enviada. Assim sendo, vamos entrar então no período de antes da hora de medida da nossa reunião. No que diz respeito à agenda, tenho a informar que no passado dia 5 de outubro estive presente na iniciativa Fly-In, primeira viagem aérea em Portugal, organizado pela Câmara Municipal com o Clube de Aeromodelismo de Vendas Novas e inserido na Semana da Aeronáutica de Vendas Novas. Dia 7 de outubro participei no 28º Festival Nacional de Folclore, realizado no Centro Sociocultural e organizado pelos pioneiros. Dia de 9 a 12 de outubro participei na Semana Europeia das Reuniões, na qualidade de Presidente da AMGAP. Dia 14 de outubro estive presente na apresentação da época desportiva 2023-2024 do Grupo Desportivo e Recreativo da Afeiteira e também no aniversário, 14º aniversário do Coral Notas Livres que se realizou no Fórum Cultural A Praça. No domingo, dia 15 de outubro, estive presente no encerramento do desafio das equipas de intervenção permanente 2023, que se realizou no Regimento de Artilharia número 5, organizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Dia 16 de outubro, ontem, estive na primeira iniciativa do Roteiro Mais Cidadania, na Afeiteira. Em relação à agenda, não tenho mais informações a prestar. Passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e quem nos assiste a partir de casa. Relativamente à agenda, tenho a informar que dia 5 de outubro participei no Fly-In, realizado no Regimento de Artilharia. Dia 7 de outubro, na atuação da Banda da Força Aérea Portuguesa no Fórum Cultural A Praça. No dia 10 de outubro, na conferência sobre o novo aeroporto de Lisboa, na Ordem dos Engenheiros em Lisboa. Dia 14 de outubro, no aniversário da Liga dos Combatentes no Centro Sociocultural, bem como na festa de apresentação da equipa desportiva 23-24 do GDRA. E dia 16 de outubro, na sessão de abertura da Academia Sénior e na conferência sobre o novo aeroporto em Coimbra, na Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passava a palavra ao Vereador Ricardo Videira. Obrigado, Sr. Presidente. Passar para o saudá-lo a si e os demais vereadores. Aos trabalhadores do município que dão suporte à realização da reunião e ao público que hoje nos acompanha a partir de casa. Referir nas últimas 2 semanas a participação no dia 5 de outubro no Fly-In, que se realizou no âmbito da Semana da Aeronáutica de Vendas Novas. No dia 14 de outubro, na missa, na cerimónia, na homenagem aos antigos combatentes, promovido pelo Núcleo de Vendas Novas da Liga dos Combatentes. Nesse mesmo dia, 14 de outubro, no 14º aniversário do Coral Notas Livres, que decorreu no Fórum Cultural A Praça, e no dia 16 de outubro, ontem, na fase regional da medida de mérito do programa Clube Top, que é promovido pelo IPDJ, em Évora, que aproveito para felicitar os 2 clubes vendas novenses, a Associação de Taekwondo de Vendas Novas e a Associação de Jovens da Landeira, que obteram o 1º e o 3º lugar, respectivamente, felicito pelas boas práticas de gestão que foram reconhecidas no âmbito regional, portanto, dos distritos de Beja, Évora e Porto Alegre. Um orgulho, naturalmente, para o nosso Conselho. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Tagalés. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores vereadores, os trabalhadores das autarquias do nosso Conselho e a população. E mais nada a acrescentar. Obrigado. Muito obrigado. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me saudá-lo a si, ao Sr. Vice-Presidente, aos restantes vereadores, aos trabalhadores da Câmara Municipal que dão suporte e permitem a realização desta reunião e ao público que nos acompanha a partir de casa. Em termos de agenda, apenas a referir a participação no dia 14 de outubro na missa, cerimónia de homenagem aos antigos combatentes e almoço de comemoração de aniversário do Núcleo de Vendas Novas da Liga dos Combatentes. Muito obrigado, Sr. Vereador. No período antes da hora do dia, pergunto se alguém quer usar da palavra. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. 2 questões, julgo sintéticas. A primeira tem a ver com o facto de há algumas semanas termos tido registro de alguns problemas ambientais em Bombela, a Câmara Municipal esteve envolvida nesse acompanhamento, perceber qual o ponto de situação e se o problema está ou não definitivamente resolvido.
A segunda questão tem a ver com os processos de licenciamento, em que hoje volta a não haver processos de licenciamento urbanístico na reunião de Câmara Municipal. Lamentar naturalmente o facto de continuarmos a ter uma grande morosidade neste tipo de aprovações, mas também dizer, Sr. Presidente, que esta semana foi-nos finalmente dada a resposta ao requerimento que enviámos no dia 2 de maio, ou seja, com 4 meses de atraso aproximadamente. E aquilo que também registramos é que, quando nós pedimos informação no dia 2 de maio, reportada a 31 de abril, é porque ela foi pedida 3 dias depois. O facto de nos responderem agora com a informação de 31 de abril não nos permite fazer o exercício que nós gostaríamos de fazer. Portanto, aquilo que pedimos é, quando nós fazemos um pedido de informação que reporta uma determinada data, se atrasarem na resposta, é conveniente que atualizem a data em que estão a oferecer essa resposta. Portanto, neste caso, ficámos em branco com os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, que, obviamente que não temos essa informação porque nos responderam a reportar a data do início do ano. Muito obrigado, vereador Ricardo. Sobre a questão de Bombel, o que posso dizer é que estamos a acompanhar a situação com as demais entidades que têm responsabilidades diretas sobre a matéria e que não temos ainda nenhuma conclusão, portanto, das inspeções que foram feitas e que aguardamos ainda alguns relatórios que não nos foram ainda enviados pelas entidades que fizeram as fiscalizações, sem os quais, portanto, para já não podemos fazer nada. Em relação ao urbanismo, deixava para o Sr. Vice-Presidente responder. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, no que diz respeito a projetos de licenciamento, não trazemos aqui nenhum hoje, mas nos últimos 15 dias tenho-lhe a dizer que despachei vários processos de destaques, licenças de utilização, licenças de construção, portanto, todo um conjunto de processos que não têm a visibilidade em reunião de Câmara, mas a equipa e os serviços continuam a trabalhar independentemente de haver processos que tenham de vir à reunião de Câmara e outros que sejam administrativos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, das suas palavras depreendo que, em relação à questão de Bombel, as ações que a Câmara pode tomar e que são da sua responsabilidade estão tomadas. Portanto, essa conclusão que chego das suas palavras, corrija-me se estiver enganado. Sr. Vice-Presidente, não leva a mal o que lhe vou dizer. Nós não colocamos em causa que se tenha trabalhado nos últimos 15 dias, mas o facto de não vir nenhum processo à reunião de Câmara é a evidência de que o ritmo com que as coisas estão a ser despachadas não é aquele que desejamos, e o senhor sabe que não é, e continua a não ser, e por isso é que hoje não vem mais nenhum processo à reunião de Câmara. Desejávamos que viesse e fazemos votos para que consigam corrigir isso no futuro. Muito obrigado, vereador Ricardo. As ações da Câmara Municipal, até ao momento, prendem-se com ações fiscalizadoras de forma coordenada com demais entidades e, portanto, eventuais ações futuras da Câmara Municipal dependem de relatórios e de informações, portanto, oficiais de entidades que tutelam áreas em que a Câmara Municipal não tem esfera de atuação, mas que podem contribuir para ações mais musculadas da Câmara Municipal se não houver deliberação. Eu também sei que foi dado um prazo, portanto, à entidade de que estamos a falar em Bombel para corrigir a situação no que diz respeito à componente produtiva e, portanto, à implementação de medidas para minimizar os impactos para aquela comunidade e que esse prazo está a decorrer. De um ponto de vista da Câmara Municipal, são questões de urbanismo e licenciamento que também temos internamente já a decorrer sobre a existência de construções não legais naquele polígono de implantação e, portanto, são processos que estão a decorrer na Câmara Municipal de acordo com os procedimentos que têm que ser seguidos. Na componente ambiental, aí sim, foi dado um prazo para retificação e, decorrido esse prazo, poderá haver ações da Câmara Municipal se verificarmos que tal não foi cumprido. Agora, a coordenação, portanto, do nosso serviço de fiscalização com as demais entidades fiscalizadoras é para nós muito importante porque há muitas entidades, há pelo menos 3 entidades que têm responsabilidades diretas sobre esta matéria e que participaram nas ações e, portanto, fazer coisas de forma desgarrada também não nos parece o mais eficaz para resolver a situação. Decorrido o prazo que foi dado, nomeadamente pela área da saúde pública, veremos se foram as situações corrigidas ou não e depois tomaremos as nossas decisões. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aqui em reunião de Câmara, agradecemos aos trabalhadores, repetidamente agradecemos aos trabalhadores. E bem, eles merecem, mas mais do que agradecimento,
e reconhecimento merecem o cumprimento dos seus direitos. É quase até surpreendente que o Sr. Presidente, que quando fazia a oposição à CDU tanto criticava o trabalho extraordinário, pois hoje a Câmara Municipal continua a ter esse trabalho extraordinário, como sempre deverá ter, por ser necessário, mas a partir de determinada altura não o paga aos trabalhadores. Não podemos concordar com isso, não é novo este ano, é uma repetição. Lamentamos que tanto se agradeça aos trabalhadores, mas depois não se pague o trabalho extraordinário. Uma segunda questão, um projeto de radar social, de georreferenciação social de âmbito municipal, um projeto que permite a contratação, a formação de uma equipa multidisciplinar através de 2 técnicos para a dimensão do nosso concelho, para fazer georreferenciação social e que certamente levará depois mais à frente a dar resposta a um decreto de lei do Governo para a elaboração das cartas sociais. A questão que aqui deixava era se a nossa Câmara Municipal concorreu, se candidatou ao financiamento para ter acesso ao pagamento do salário desses 2 técnicos durante 27 meses e que garante depois que eles prestem serviço nesta área e provavelmente que vão dar resposta à execução das cartas sociais, ainda não tendo o Governo clarificado como é que elas serão feitas, mas provavelmente esse será um dos desafios. Depois mais uma questão, para dizer que até dia 23 de novembro está em discussão pública a duplicação do traçado Poceirão-Bombel, de que já aqui tenho feito referência, e que, mais uma vez, chama a atenção para a necessidade de que a população de Bombel, aqueles que verão interferências na realidade da sua vida, sejam envolvidos na discussão deste processo. E apelo mais uma vez a que a Câmara Municipal possa intervir e participar nesta questão. E era estas 3 que queria dizer. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Em relação às horas extraordinárias, vou averiguar, portanto, a ocorrência que aqui está a relatar. Em relação ao radar social, dizer que sim, portanto, que fizemos candidatura numa previsão de início de projeto de março do próximo ano e que, segundo a informação da Segurança Social obtida ontem, deverá estar aprovada em novembro deste mês, portanto, no próximo mês, já de novembro, deverão estar aprovadas as candidaturas, portanto, e que a previsão que a Segurança Social tem neste momento é que a grande maioria das candidaturas tenha condições que têm qualidade os processos de candidaturas que foram feitos e, portanto, sim, concorremos. Em relação à discussão pública da linha Poceirão-Bombel, é uma discussão pública em que qualquer entidade ou cidadão pode e deve participar. A Câmara Municipal está a fazer também a sua análise, aliás já fez no passado porque o projeto, portanto, de alguma forma já havia sido apresentado e o impacto que temos em termos de duplicação da linha prende-se mais propriamente com as obras do que propriamente com o uso da linha, porque a linha vai continuar a ser usada, até vai ser mais usada, o que nos vai permitir melhorar até os serviços ferroviários que existem atualmente no Concelho de Vendas Novas, tendo mais linhas naquele troço, sendo que depois, para o lado de Vendas Novas, já está esse trabalho feito. Sr. Vice-Presidente, não sei se quer acrescentar alguma coisa em relação a esta matéria que está a acompanhar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à linha, o impacto maior que terá na população de Bombel é o restabelecimento da Estrada Nacional 4, com o novo viaduto sobre a linha de comboio, que no fundo é passar aquilo que é atualmente o percurso da Estrada Nacional, uns quantos metros mais para nascente. Nós, obviamente, que não somos o projetista, não somos o dono de obra, e, portanto, qualquer conversa que tenha de ser feita com a população de Bombel, e nós temos estado em contacto com o IP, terá de ser feita pela IP, obviamente que a Câmara Municipal também participará e promoverá essa sessão. Agora, não somos nós que temos o conhecimento técnico para ir apresentar o projeto, mas temos estado em coordenação com a IP relativamente a essa necessidade de apresentar esta obra à população de Bombel
nomeadamente por causa do restabelecimento rodoviário, e também temos estado em contacto com a IP para, quando for adequado, apresentar o projeto de requalificação da Estrada Nacional 4 de Pegões até ao nó da A6, porque também terá algum impacto na população que vive junto a este eixo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão no período antes da ordem do dia. Não havendo, avançamos para o período da ordem do dia. Dr. Helder. Muito bom dia a todos. Primeiro ponto da ordem de trabalhos. Plano interno de incentivo à natalidade. Para o ano 2024, propõe-se que o município de Vendas Novas, enquanto organização, implemente o seu plano interno de incentivo à natalidade, que terá como público-alvo os trabalhadores e trabalhadoras do município, assumindo-se este instrumento como um ponto de partida para a reflexão futura de diversas questões em debate. No próximo ano, prevê-se a avaliação e atualização do plano interno e a concepção do seu plano externo, instrumento que terá uma abrangência territorial concelhia e que exigirá uma articulação concertada com os diversos interlocutores do município. Muito obrigado, Dr. Helder. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, nós temos aqui hoje a coordenadora do Serviço de Desenvolvimento Social, que fez a proposta e que passará à apresentação, dar só uma ressalva para, muitas das vezes, na minha opinião, estamos a usar abusivamente o conceito de incentivo à natalidade. Nós não queremos que estas medidas façam propriamente as pessoas querer ter mais filhos por si, mas é, acima de tudo, um incentivo a uma paternidade e uma maternidade mais ativa e mais conciliadora entre a vida pessoal e a vida laboral. Portanto, eu passava-se, com a autorização do Sr. Presidente, à nossa coordenadora do Serviço de Desenvolvimento Social. Doutora Cristina, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bem, o Serviço fez em primeira mão uma pesquisa sobre aquilo que existia no país em termos de autarquias na resposta a esta matéria. Pesquisou e aquilo que nós concluímos é que existe uma panóplia enorme de respostas neste assunto. Existem autarquias que têm as respostas mais focadas numa resposta mais assistencialista, que é o apoio imediato, pecuniário às famílias que têm filhos. Outras têm um caráter mais regular e conseguem concertar com a economia local e conseguem, de uma forma mais estruturada, ter, por exemplo, protocolos com IPSS ou outras entidades. Portanto, existe uma panóplia grande de respostas. Para já, aquilo que se pensou foi começar por um plano interno. E porquê? Porque também existem responsabilidades grandes enquanto organização e o município não pode esquecer-se que tem 200 de trabalhadores e trabalhadoras, mais de 200 de trabalhadores e trabalhadoras. E, portanto, não esquecendo de facto o município enquanto estrutura governativa e que tem um conselho que dá resposta, achamos que era importante começar por aqui. Começar pelo município enquanto organização interna. E começar por duas questões fundamentais. Para já, pela disseminação de informação, e aqui estamos a pensar na área dos direitos dos trabalhadores, que muitas vezes não estão devidamente, não diria acautelados, diria que os trabalhadores os desconhecem. Começar por sessões informativas e, neste ponto, eu queria tocar muito particularmente na questão da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, porque sim, estão intimamente relacionados com a questão da natalidade. A questão da natalidade muitas vezes fica para segundo plano quando as famílias não têm uma vida laboral propícia ao fomento das condições mais adequadas à família. Depois, a questão da regulamentação de condições que fomentem essa conciliação e no ponto final deste documento que deixo para a apreciação e baseado num documento que se chama Parceria de Desenvolvimento do Projeto Diálogo Social e Igualdade, criado pela CIT,
deixo aqui algumas pistas daquilo que pode vir a ser também o trabalho de parceria e de reflexão do município com outros parceiros sociais, como os sindicatos, por exemplo. E deixo aqui algumas questões que podem vir a ser motivo de reflexão no futuro. Por exemplo, o município dispõe de equipamentos próprios de apoio a filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras, como creches. Existem entidades que o têm. E isto pode vir a acontecer até numa parceria com o próprio grupo desportivo recreativo do município. Possibilita o teletrabalho? Concede horários flexíveis? Isto sim, já existe. Mas depois uma série de outras pistas. Concede licença por adoção com duração superior à que se encontra prevista na lei. Concede contratações para substituir trabalhadores e trabalhadoras em gozo de licença de maternidade ou paternidade e licença parental. Portanto, uma série de outras pistas. O que eu quero aqui concluir, para concluir, aliás, é que este plano é apenas um ponto de partida, foca-se na organização, no município enquanto organização, tem depois um momento avaliativo daqui a um ano e o objetivo é que daqui a um ano também se parta para o município enquanto estrutura de governança para o Conselho. É esta a proposta que aqui se deixa para consideração dos senhores vereadores. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cristina, pelo trabalho da equipa do Serviço de Desenvolvimento Social e também pela apresentação. Pergunto sobre esta matéria se alguém quer usar da palavra em relação à proposta de aprovação do Plano Interno de Incentivo à Natalidade. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas queria clarificar que este plano de incentivo à natalidade, neste momento, foca-se exclusivamente em dois tipos de ações. Portanto, a distribuição de informação, portanto, documental, e reuniões de sensibilização com os trabalhadores do município. Este é o foco do plano de incentivo à natalidade que estão a propor aqui. É isso? Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu penso que sim. Portanto, é um ponto de partida, como a doutora Cristina Frade bem fez frisar na sua apresentação. Aquilo que nós estamos a construir, e como é sabido também pelo Sr. vereador Ricardo, é a criação de uma estratégia mais ampla do que esta. Portanto, já este ano implementamos algumas medidas que são meramente exemplificativas daquela que é a postura do município e entendeu o Serviço de Desenvolvimento Social que deveríamos começar pela nossa casa e sim, este primeiro plano de incentivo à natalidade, que é interno à Câmara Municipal, versa e assenta nesses dois pilares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-lhe que naturalmente subscrevemos aquilo que são políticas de incentivo à natalidade, no sentido stricto sensu, portanto, na prática. Aliás, elas foram objeto de negociação que estabelecemos no final do ano passado para viabilizar o Orçamento de 2023, tendo inclusive algumas dessas medidas já sido executadas pelo município, portanto, por exemplo, nas festas do Conselho, quando se colocou um espaço para as mães poderem amamentar os bebés e trocar as fraldas. São medidas simples, mas são medidas concretas que se consubstanciam na melhoria daquilo que são as condições para que as famílias possam usufruir dos serviços do município e que nós entendemos que é preciso ir mais longe. Mas, Sr. Presidente, dizer-lhe que antes de ir à questão do plano que aqui surge em concreto, há um compromisso que não foi cumprido, que seria no segundo trimestre termos um plano de apoio à natalidade no Conselho de Vendas Novas, não interno, mas global. Portanto, isso fazia parte do acordo que estabelecemos para viabilizar o orçamento para 2023. Portanto, recordá-lo que estamos já no quarto trimestre e esse plano não surge e aquilo que acabamos por ser informados aqui indiretamente é que vai ser remetido para 2024. Naturalmente que para nós é uma frustração saber dessa informação através de um ponto na ordem de trabalhos que, não sendo completamente diferente, mas não tem necessariamente a ver com o plano e com o acordo que foi estabelecido. Relativamente a esta situação em concreto,
As medidas que são propostas não temos nada a obstar, naturalmente, mas sentimos que se poderia, na nossa interpretação, ir um pouco mais longe. Seria um sinal a dar-se também já internamente aos trabalhadores do município, se conseguíssemos ter algumas medidas concretas que mexessem com a respectiva qualidade de vida e, neste caso, com o apoio que se dá às famílias. Porque a natalidade não é um tema, ninguém decide ter um filho pelo incentivo à natalidade, como dizia o Sr. Vice-Presidente, mas o facto de ter o conforto, o facto de ter a compreensão, o facto de ter alguns sinais, alguns indicadores positivos e alguns apoios por parte da entidade empregadora é muitas vezes um fator que faz com que muitas vezes se desbloqueie e que a vida se torne mais leve do ponto de vista familiar e naturalmente todos compreenderão que as coisas são assim e particularmente quando não existe um apoio, por exemplo, de uma família mais alargada por perto. Aquilo que gostaríamos de ver para o futuro seria mais rasgo, mais ambição e medidas mais estruturantes, não só no plano interno, mas no plano externo, porque entendemos que a abordagem que está a ser feita é uma abordagem que visa fundamentalmente a sensibilização, que se esgota num horizonte temporal curto, quando as pessoas estiverem na posse da informação, esgota-se este plano. Portanto, é um plano que não tem um horizonte temporal de mais do que 1 ou 2 anos, se não for revisto com medidas estruturais no futuro. Portanto, para que ele faça sentido, ele tem realmente que ser revisto daqui a 1 ano com medidas concretas a ser aplicadas no município. Nesse sentido, nós não podemos votá-lo favoravelmente porque entendemos que ele devia ter mais sumo, devia ser mais concreto e mais objetivo, mas também não vamos votá-lo contra, vamos abster-nos. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, como de costume, tenho que ser sincero, não sei ser de outra maneira, e começava por dizer assim, é difícil de trabalhar. Sabe acho que todos percebem aquele sentimento de insatisfação quando a gente está a tentar fazer uma coisa e parece que a opinião sobre aquilo é que aquilo está sempre tudo errado. Eu não tenho esta opinião sobre este documento. Acho que é sobre este documento que representa depois algo a ser posto em prática. Acho que é uma mais-valia, acho que acrescenta. E podia aqui dizer, é óbvio que a Câmara Municipal, enquanto entidade pública, tem o dever de cumprir todas estas coisas e fazer tudo isto que está aqui. Mas a gente até sabe que muitas das entidades públicas e várias câmaras municipais, apesar das coisas estarem na lei, não as cumprem. E também sabemos, como aqui foi dito e bem, pela doutora Cristina Frade, que muitas vezes os trabalhadores nem sequer conhecem os seus direitos. Não os conhecer é, desde logo, um problema para os exigir e para os fazer cumprir. Por isso, desse ponto de vista, este documento, nascendo da solução para os problemas da natalidade do país, mas é uma mais-valia abrir-se esta porta e criar-se esta disponibilidade e esta informação aos trabalhadores da Câmara. E acho que acrescenta, não prejudica nada aquele que é o trabalho diário na Câmara e pode até representar mais informação para as pessoas e que depois pode não ser só para elas, é para as suas famílias e etc. Mas, como eu dizia, o papel da Câmara nisto da natalidade é muito limitado e provavelmente o PSD proporá que a Câmara assuma outras posições e outros incentivos que eu continuarei sempre a dizer que são limitados, seja qual for, porque isto para ter filhos, desde logo é preciso ter habitação. A gente tem um problema no nosso Conselho de Habitação. Isto para ter filhos, desde logo é preciso ter acesso à saúde de qualidade. A gente tem um problema no nosso Conselho e do país de acesso à saúde de qualidade. É preciso ter educação em condições. A gente tem problema nas escolas, algumas até chove. Estes é que são problemas centrais que, na opinião da CDU, o Governo deveria resolver. O Governo achou que os devia empurrar para as câmaras. E as câmaras agora não os conseguem resolver bem. Isto é outra discussão. Mas para mim o que é grave e me chateia um bocado é que a gente estamos aqui como estamos agora em outubro. O PSD agora nunca concorda com as propostas que o PS traz para concretizar as propostas do PSD. E isso é que me chateia um bocado. Né? A gente vê aqui, andamos aqui a votar o CLAIM, o PS abre um lugar para ter um trabalhador para o CLAIM, que é uma exigência do PSD. O PSD vota contra. O PS traz uma proposta do PSD, que é aqui um programa da natalidade para o Conselho. O PSD não concorda. Quem não concorda é a CDU, que tinha 5 propostas aprovadas suas aqui por todos para ser cumpridas este ano, nem sequer fizeram parte do orçamento. A CDU é que não concorda com isso. A CDU é que não concorda que se vote aqui propostas da CDU, que depois todos concordam com algumas e nem sequer vão para o orçamento. Isso é que chateia a CDU. Agora o PS traz aqui propostas do PSD, o PSD não concorda.
Isto, peço desculpa, mas vamos ao trabalho. Muito obrigado, vereador Tiago. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra neste ponto. Vereador Ricardo. Sr. Vereador Tiago, apenas para dizer que está mal informado. O programa interno de iniciativa natalidade não é uma proposta do PSD, é uma proposta do Partido Socialista. O que o PSD propôs e negociou para o orçamento de 2023 foi um plano de iniciativa natalidade para aplicação global. O facto de o Partido Socialista ter entendido colocar aqui um projeto específico de um plano interno de iniciativa natalidade, para nós não tem problema nenhum, aliás, não vamos obstaculizá-lo. O que entendemos é que é possível ir mais longe. Relativamente à questão do pessoal para o CLAIM, o Sr. Vereador esteve presente e sabe o contexto em que foi tomada a posição do PSD, não seja redutor na abordagem como faz agora para tentar vender algum tipo de posição política. Aquilo que lhe apelamos é que seja claro quando explica aquilo que são as propostas dos outros partidos ou quando as critica. Diga tudo, não diga só aquilo que lhe interessa. Muito obrigado, vereador Ricardo. Antes de passar a palavra ao vereador Tiago, só um esclarecimento. Temos reunião de avaliação das propostas que foram negociadas para a aprovação do Orçamento Municipal de 2023, muito em breve, amanhã, com o PSD, e, portanto, dizer ao vereador Ricardo que, em concreto, nesta medida que estava negociada, era iniciar um plano de medidas para o futuro no Conselho de Vendas Novas e a aplicação de algumas simbólicas que já foram implementadas e, portanto, não nos consideramos em falta com aquilo que foi o compromisso assumido. Iniciámos com um plano interno, vamos iniciar a construção de um plano externo para aplicar no próximo ano. E já tomámos duas medidas muito simbólicas, mas muito importantes, que foram a colocação de um espaço de parentalidade positiva, nomeadamente um espaço para os bebés nas festas do Conselho, e colocámos também nos serviços públicos, entre os serviços públicos, os fraldários que adquirimos para esse efeito, e, portanto, duas medidas concretas que os eleitos do Partido Socialista, de alguma forma, consideraram dignificar e honrar um compromisso assumido, porque é óbvio que não estamos a tentar aqui ludibriar ninguém, estamos a tentar ir ao encontro daquilo que é um compromisso, porque quando assumimos um compromisso, mais à esquerda ou mais à direita, ou alinhado mais ou menos com os nossos ideais, é porque há uma base de confiança que deve ser gerada e até uma visão comum, e, portanto, neste caso concreto, nós queremos incentivar a natalidade sem nenhum tipo de populismo ou demagogia. Sabemos todos aquilo que o Sr. Vice-Presidente disse, que é bem verdade. Estas medidas acrescentam, mas não funcionam por si só. O vereador Tiago falou em circunstâncias da vida das pessoas que são essenciais para que se promova um contexto, de alguma forma, um ecossistema mais propício ao aumento da natalidade, e, portanto, há um conjunto à volta destas decisões que conta para aquilo que é a aplicação das mesmas, e, portanto, entendemos começar com as medidas simbólicas, a fazer um plano interno e iniciar um plano externo, de aplicação externa, portanto, a seguir à aprovação deste que internamente estamos a aprovar. E, portanto, só uma clarificação, nós teremos muito em breve reunião de negociação e, portanto, eu só pedia que de alguma forma nos pudéssemos concentrar no plano e naquilo que ele é, na discussão que estamos aqui a promover. Até pediu a palavra ao vereador Tiago Aldes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que neste espaço aqui de tempo, o vereador Ricardo Videira diz que eu não digo tudo, neste espaço aqui de tempo eu não vou dizer tudo. Por acaso, eu sei que as reuniões de Câmara não têm hora limite, mas a gente também não teremos outras coisas para fazer, por isso eu não vou estar aqui a esmiuçar tudo. Agora, Sr. Vereador, eu também sei que o plano devia de ir mais longe, até já o disse. O que é que, na opinião da CDU, é os problemas da natalidade? É a saúde? É a educação? É os baixos salários? É os transportes? Eu sou o primeiro a dizer, vocês também concordarão comigo, pois na prática os vossos partidos é que fazem ao contrário. E vocês também fazem ao contrário às vezes. Mas eu sou o primeiro a dizer que isto é insuficiente. Poças, mas reconheçamos que isto é um trabalho que ajuda a esclarecer as pessoas. E eu até tenho a sensação que, do ponto de vista da Câmara, as coisas mais ou menos vão funcionando, mas se eu for falar das escolas ou do centro de saúde, eu já sei que não funcionam. Posso dizer que não funciona, que estas pessoas não conhecem estas coisas e não estão esclarecidas, algumas, e às vezes até lhes era boicotados alguns direitos. Por isso, agora se o vereador diz isto é muito limitado, até eu fiquei chateado com isso. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Vereador Ricardo. Não fique chateado, Sr. Vereador, porque é mesmo limitado.
Aquilo que me parece é que isto é mais um plano, mais do que um plano de incentivo à natalidade, parece-me um plano de sensibilização para as questões da natalidade. Também é importante. Aquilo que nós entendemos como um incentivo é ir um pouco mais longe com medidas em concreto. Sr. Presidente, apenas para não ficar sem resposta, nós temos um conjunto de medidas que estão estabelecidas e acordadas, vamos falar sobre elas amanhã, conforme está estabelecido, e para aplicar em 2023, 2 medidas em concreto foram cumpridas, a instalação dos trocadores e garantia de espaços para troca de fraldas e amamentação nos principais eventos desenvolvidos pelo município, são os 2 pontos concretos que estavam garantidos, e um terceiro ponto em que seria criado um plano de incentivo da natalidade até ao 2º trimestre, em que deveriam ser equacionados, entre outros, a atribuição de apoios, seja em espécie, seja monetários, e também a revisão do tarifário de abastecimento de água, por forma a garantir uma maior equidade para os agregados familiares com mais pessoas. Isto é o que está estabelecido. Não significa que esteja cumprido, Sr. Presidente. É nesse sentido a nossa intervenção e no sentido de irmos mais longe nestas questões que são os apoios à natalidade, também, obviamente, que entendemos que é preciso ir mais longe. Obviamente que todos os outros vetores da atividade política influenciam a natalidade, o Sr. Vereador Tiago Aldeias, sem dúvida nenhuma, mas existem medidas que são direcionadas concretamente para esta área e que têm que ser equacionadas e que podem também ser objeto de intervenção por parte da Câmara Municipal, não nos cingindo àquilo que são os vetores da saúde, da educação, da habitação, que são importantes, mas existem outras áreas que também são importantes e é importante sermos capazes de focar-nos nelas e, neste caso, com um plano de incentivos à natalidade para o município no geral e também, obviamente, destinado à população, que é aquilo que desejamos com medidas concretas. Vereador Ricardo, muito obrigado. Só discordar num ponto. Aquilo que trazemos aqui tem medidas concretas. Portanto, a informação é um incentivo, na maior parte das vezes, quando ela não existe. E, portanto, informar as pessoas dos seus direitos é uma forma de promover o acesso a coisas que elas não têm quando não têm informação. E, portanto, o direito à informação é, aliás, uma base em que assenta a nossa democracia. E, portanto, um plano interno para, de alguma forma, informar as pessoas que não têm informação específica sobre uma matéria que é a natalidade, nós consideramos que é uma medida bem concreta de apoio e incentivo. E, portanto, só aí é que discordo da apreciação que fez e, portanto, é óbvio que, e como bem disse a responsável pelo Serviço de Desenvolvimento Social, a doutora Cristina, e como já disse o Sr. Vice-Presidente, este é um ponto de partida. E, portanto, é um ponto de partida para algo maior que queremos fazer e que, sim, terá impacto na nossa comunidade de forma diferente e que já começou com coisas simbólicas. Não podíamos à pressa e mal, começar a construir a casa pelo telhado quando nós consideramos que é cá dentro da Câmara Municipal que deve começar este tipo de trabalho com esta primeira proposta e agora com a continuação do trabalho que a equipa vai continuar a fazer para termos então um plano externo e, portanto, o único ponto em que não concordo é de não ser um plano com medidas concretas, elas estão concretas, o direito à informação é uma medida concreta. Vereador Tiago, e eu pedia só que tentássemos focar-nos mais no plano, que é para podermos seguir então. Obrigado, Sr. Presidente. É isso mesmo, eu ia focar no plano para dizer que a CDU não acha que seja solução para a natalidade a Câmara dar um incentivo financeiro aos pais e às mães, ou às crianças que nascem. A CDU não acha que isso seja um incentivo para a natalidade, porque só se dá o incentivo financeiro se for essa a proposta do PSD, que acho que seja mais concreta. Só se dá um incentivo financeiro uma vez e depois a criança precisa de coisas ao longo da vida. Por isso, essa não é a estratégia que a CDU defende. E, para além disso, entendemos que a Câmara tem que dar resposta a coisas essenciais e a problemas essenciais que todos sabemos e que não dá resposta, que é os buracos na estrada, que é os passeios para requalificar, que é os jardins de infância, que são exclusivamente da sua competência e que a Câmara não dá resposta. Depois podemos discutir porquê. Por isso a CDU não concorda com incentivos financeiros à natalidade que não vão resolver os problemas. Quem tem que dar os incentivos financeiros à natalidade é as instituições patronais. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Eu acrescento só que este município não descobriu agora que era necessário criar planos de incentivo à natalidade. Nós começámos há uns bons anos atrás um programa
que consideramos fundamental na valorização da parentalidade positiva e na articulação entre a parentalidade e o meio ambiente e os valores da sustentabilidade, que é o projeto Nascer Cá, um projeto que acarinhamos e que temos vindo a manter ao longo dos anos e que de alguma forma tem contribuído muito para essa valorização da criança. Fazemos-lo em parceria com as juntas de freguesia e as farmácias e a quem agradecemos também, obviamente, o contributo que dão para esse projeto, e a questão ambiental com a plantação de árvores que estão associadas à criança é para nós de extrema importância e, portanto, às vezes parece que só descobrimos agora que era preciso criar planos de incentivo à natalidade. Não, nós já valorizamos a parentalidade e já temos sinais claros na comunidade, dados à comunidade dessa valorização. Concordamos que podemos fazer mais, se é com incentivos financeiros ou não. Eu também não sou um grande apologista da atribuição de valores financeiros que não resolvem grande coisa, são apenas às vezes simbólicos, mas pesam financeiramente, mas esse é um trabalho, e permitam-me esta margem de abertura ao trabalho que vai ser desenvolvido pelos nossos técnicos, é um trabalho que vai ser pensado daqui, portanto, começando cá dentro e para fora, e, portanto, dando margem aos nossos técnicos, aos nossos serviços, para propor aquilo que entenderem que é o mais correto para esta área da natalidade e, portanto, com essa premissa, este plano é interno, vamos deixar trabalhar os nossos serviços para que apresentem então uma proposta então, para a nossa comunidade. Pergunto se há mais alguma questão em relação a este ponto, se podemos colocá-lo à votação. Então penso que com os votos favoráveis dos eleitos do PS e da CDU e a abstenção do PSD, o documento está então aprovado por maioria. Agradeço desde já à doutora Cristina Frades a apresentação. No âmbito do projeto Natal Solidário, dinamizado pelo município de Vendas Novas e pelas juntas de freguesia do Conselho, e a fim de definir critérios, condições de acesso e formalização das candidaturas, apresenta-se uma proposta de normativa a aplicar ao projeto que visa ofertar um conjunto de bens alimentares de primeira necessidade e de consumo na época natalícia a 250 agregados familiares carenciados, residentes no Conselho de Vendas Novas, cujo rendimento per capita seja igual ou inferior a 760 euros, salário mínimo nacional. Muito obrigado, Dr. Helder. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Tal como nos anos anteriores, trazemos aqui o normativo para as candidaturas do projeto Natal Solidário deste ano para apoiar 250 agregados. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a este procedimento. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Julgo não estar em erro se disser que depois virá a reunião de Câmara a lista dos candidatos. O que é que ia solicitar ao Sr. Presidente, que acho que ajudava aqui para o nosso trabalho? Era que viesse a informação, virá deste ano do número de candidatos e daqueles que ficaram de fora, que viesse do ano passado o número de candidatos também e daqueles que ficaram de fora, para podermos aqui ver se há mais gente que se candidata a ficar excluída ou se há menos gente que se candidata a ficar excluída. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Gostava de ir a um comparativo, no fundo, entre os candidatos de um ano e de outro. Sim, isso é possível, não é informação classificada e podemos dar isso como matéria de trabalho até para a Câmara Municipal. Muito bem. Sim, são os números, portanto, quantas candidaturas é que houve ano passado e esta, para percebermos uma evolução. Até podemos fazer mais do que isso, que é perceber uma evolução até um bocadinho mais atrás. Penso que não é um trabalho difícil de fazermos e acho que é possível. Pergunto se há mais alguma questão em relação à proposta. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Está então aprovada por unanimidade. Do expediente, presente para a apreciação e votação a ata número 17, respeitante à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 24 de agosto de 2023. Eu, se me permitirem, abordo já as duas, sendo que não votarei nem eu, nem o vereador Luís, portanto, na primeira, e não votará o vereador Ricardo na segunda, portanto, não termos estado presentes e, portanto, pergunto se há alguma questão em relação às atas. Pergunto também, portanto, não votando aqueles eleitos que eu frisei, pergunto se há votos contra alguma das atas, se há abstenções. Estão então as duas aprovadas por unanimidade. 17ª alteração ao orçamento da despesa PPI-PAM do ano 2023, 14ª alteração permutativa. Presente para a apreciação e votação da Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75/2013, 12 de setembro, a 17ª alteração ao orçamento da despesa PPI-PAM do ano 2023. A alteração comporta alterações de 32.133,19 € nas despesas correntes e 18.500 € nas despesas de capital. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma questão em relação à alteração.
Não havendo, pergunto se há votos contra. Abstenções. Isto andou muito rápido, peço desculpa. Vereador Tiago, peço desculpa. Ainda estava nas atas, peço desculpa. Já as votamos e já passámos para a alteração. Eu tinha aqui, acho que tinha aqui uma questão sobre o... Faça favor, diga só o microfone e pode fazer a intervenção. Peço desculpa, que isto andou muito rápido. Sr. Presidente, está aqui colocada uma alteração na área da cultura, no orçamento, era para questionar a que é que se destina na programação cultural. Está aqui um aumento das verbas na programação cultural em cerca de perto de 10 mil euros. Era para questionar qual é que é a área que se prevê a utilização deste valor. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Basicamente, as alterações que temos na programação cultural dizem respeito à alteração de classificações dentro do projeto e um reforço por via dos patrocínios que entraram para a Corrida da Cidade e que só foram aprovados muito recentemente, até já depois da iniciativa, e, portanto, é, no fundo, uma devolução de verbas do desporto para a cultura, proposta pelos serviços, e é a reformulação das classificações para a programação regular que temos previsto até ao final do ano. Por exemplo, uma das iniciativas que sei que esta alteração diz respeito tem a ver com a amostra de sopas que vamos realizar já em novembro e que não tinha dotação em algumas das classificações em que era necessário, e é depois, no fundo, isso, a devolução das verbas dos patrocínios da Corrida da Cidade, que, como entraram mais tarde, foram buscar à cultura e agora devolvem ao projeto de origem. Muito obrigado. Pergunto então se há votos contra. Abstenções dos eleitos do PSD e da CDU. Está aprovada por maioria. Concurso público para alocação financeira para a aquisição de uma viatura ligeira com plataforma e 2 viaturas ligeiras de mercadorias. No seguimento da aprovação da Assembleia Municipal em sessão de 22 de setembro de 2023, da contratação e do compromisso plurianual do concurso público para alocação financeira na modalidade leasing para a aquisição de uma viatura ligeira com plataforma elevatória, lote 1, uma viatura ligeira de cabine simples, lote 2, e uma viatura ligeira de cabine dupla, lote 3, pelo prazo de 5 anos, submetem-se à aprovação as respectivas minutas de contrato individual para cada um dos lotes, bem como a nomeação do gestor de contrato nos termos previstos no artigo 290-A do Código dos Contratos Públicos. Em relação a este processo, não é novo, temos que aprovar as minutas para que possamos assiná-las e depois enviar o processo ao Tribunal de Contas. Pergunto se há alguma questão em relação às mesmas. Não havendo, pergunto se há votos contra. Abstenções da CDU, portanto está aprovada por maioria a proposta. Tarifário de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos em 2024. Face à necessidade de submeter à apreciação das receitas das propostas tarifárias dos serviços de água e resíduos para 2024, presente proposta do Vice-Presidente da Câmara Municipal para manter em 2024 o tarifário de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos em vigor de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, propondo-se que a Câmara Municipal aprove 1. Manter em 2024, até à conclusão do processo de revisão dos regulamentos e estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, o tarifário em vigor de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. 2. Que no processo de revisão dos regulamentos municipais a decorrer se tenham em consideração as recomendações da ERSA quanto à estrutura tarifária, de forma a introduzir as alterações adequadas. 3. Que se continue a acompanhar e monitorizar a evolução do grau de cobertura dos gastos por via tarifária, procurando em especial aumentar a eficiência produtiva, de modo a atender para a sustentabilidade dos serviços, sem nunca colocar em causa a acessibilidade económica dos munícipes aos mesmos. Muito obrigado, Dr. Helder. Como sabem, nós temos em curso a revisão dos nossos regulamentos internos de abastecimento de água e de águas residuais e, portanto, aquilo que propomos é, sob pena de estarmos a incorrer em decisões meramente indicativas e não objetivas, de podermos manter o tarifário em vigor e comunicar isto mesmo à ERSAR, que, de acordo com a autonomia do município, queremos manter o tarifário em vigor até termos a matéria concluída no que diz respeito à revisão dos regulamentos, cuja previsão que temos é no primeiro trimestre do próximo ano, portanto, até março do próximo ano, termos esse trabalho concluído e avançar com um EVF, portanto, com um estudo de viabilidade económica ou financeira para a revisão da tabela de taxas e preços da Câmara Municipal e só depois, então, estaremos em condições de deliberar o que quer que seja sobre preços. E, portanto, a proposta que fazemos é de comunicar à ERSAR a manutenção dos tarifários em vigor. Pergunto se há aqui alguma questão em relação a esta matéria. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Percebendo o enquadramento que nos traz, e também não será uma posição nova, uma vez que já o referimos também em anos anteriores, na nossa visão, este tarifário necessita de ser atualizado e melhorado, nomeadamente até no que diz também respeito às famílias mais numerosas. E
No que diz respeito a este tópico, segundo o anuário da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas em 2021, o município de Vendas Novas ocupava o lugar 186 no que diz respeito à equidade do tarifário de água. E, segundo esse mesmo anuário, o consumo de referência está enquadrado para 3,6 metros cúbicos por pessoa por mês. Em Vendas Novas, o tarifário para aquilo que são as famílias mais numerosas vai evoluindo em 1 metro cúbico por pessoa por mês, para agregados familiares com mais de 4 pessoas, sendo que o primeiro escalão para as famílias até 4 pessoas, e é aquele que serve de base, está estabelecido até aos 5 metros cúbicos, seguido depois dos restantes com a evolução normal. E, portanto, consideramos que aqui existe algum trabalho que pode ser desenvolvido para assegurar também maior equidade e promover também um tarifário que cuide e que apoie as famílias. Numa outra nota, e também temos referido relativamente a este tarifário nas reuniões de Câmara neste mandato, é que é necessário adaptar, naquilo que é a nossa visão, o tarifário da RSU a empresas e entidades que consomem mais água, mas que produzem efetivamente menos resíduos, como é o caso, por exemplo, das lavandarias. E aquilo que é também a nossa expectativa, e como no enquadramento, e agora informado pelo Sr. Presidente, como está-se a aguardar a revisão do regulamento, também para incluir algumas das sugestões da ERSAR, esperamos que esta revisão ocorra com brevidade para que podemos sanar aquilo que são algumas das questões aqui referidas e que possamos ter um regulamento e um tarifário quanto mais brevemente possível, mais justo para o Conselho e para as suas pessoas. Neste ponto ainda, uma última questão, uma vez que o tarifário também se aplica a resíduos sólidos urbanos, o Executivo propôs uma estratégia e planeamento que foi comunicada à população do Conselho relativamente ao sistema de recolha de resíduos porta a porta, que iniciaria em fase experimental e de avaliação na freguesia de Landeira. Qual é que é o ponto de situação relativamente a esta proposta, na medida em que o sistema de recolha porta a porta tem como uma vantagem a garantia de maior rigor na cobrança desta tarifa, e é importante também perceber qual será o estado do projeto para melhor também preparar aquilo que vai ser a proposta de tarifário que irá ser apresentada com base no regulamento do mesmo. Muito obrigado, Vereador Luís. Em primeiro lugar, uma nota. Nós alterámos a última vez o nosso tarifário, os nossos regulamentos em 2019 para entrar em vigor em 2020 e já prevemos, portanto, e foi pela primeira vez que foi previsto uma beneficiação para famílias numerosas nesse tarifário, bem como um ajuste no consumo de água versus produção de resíduos, nomeadamente para empresas do setor, de um ou de outro setor que, de alguma forma, consumam muita água, mas não produzam resíduos, ou produzam resíduos e não consumam água. E, portanto, esse ajuste foi feito e há direitos que estão a ser aplicados aos consumidores de acordo com essa alteração. O trabalho que está a ser feito pelas nossas equipas neste momento é de não só uniformização dos nossos regulamentos às matérias legais que foram sendo emanadas nos últimos anos, bem como a questões de maior sensibilidade como essas de que estamos a falar. E, portanto, são matérias que neste momento, e há sensivelmente um ano, estão a ser trabalhadas pelos serviços do município para que possamos ter uma adaptação do nosso tarifário ou uma modernização e adaptação do nosso tarifário de acordo com a legislação em vigor e a sensibilidade que temos da nossa comunidade. E, portanto, quer num caso, quer no outro dos dois primeiros que falou, estamos a trabalhar neles. Sobre os resíduos sólidos urbanos, nós tivemos, portanto, estamos a acompanhar aquilo que é a base das estratégias nacionais e regionais para a aplicação desses programas e dos quais dependemos, nomeadamente o PAPERSU, que, como é do conhecimento de todos, era para estar aprovado em setembro e derrapou. Portanto, a previsão neste momento é final do ano, que sob pena de não podermos depois recorrer, nomeadamente financiamentos para a aplicação das medidas, mas nós temos já do Fundamental uma candidatura e, portanto, até ao final do ano está aplicado na Landeira um primeiro projeto que é, e vou voltar a frisar isto que é muito importante, um projeto piloto. Portanto, não estamos a falar de uma normalização de serviços, estamos a falar de um estudo para adaptar aquilo que é a recolha atual a uma nova realidade que será a realidade de todos nós num futuro muito próximo. E, portanto, o PAPERSU é para nós estratégico, ele está neste momento a ser analisado pelos nossos serviços para envio de contributos, estamos a trabalhar inclusive com a GESAMP neste trabalho de construção
do PAPERSU e, portanto, sem esse documento estratégico, portanto, o PAPERSU é o plano estratégico para os resíduos sólidos urbanos, sem esse plano estratégico não deve haver, pelo menos, a aplicação de medidas desgarradas que possam vir depois ao encontro, ou de encontro, digo, ao plano. E, portanto, nesse sentido, aquilo que é a informação que quero prestar é que já temos financiamento comunitário do Fundamental para a aplicação, então, do projeto de biorresíduos na Landeira, vai ser aplicado, vamos reforçar inclusive e construímos mais duas bases para mais compostores comunitários naquela freguesia, que foi, aliás, a melhor freguesia ao nível do programa da recolha de biorresíduos na comunidade e que nos vai permitir duplicar, portanto, a zona de deposição e da distribuição depois do biorresíduo pela comunidade que o produziu, com uma nota muito positiva às populações da Landeira, também à ajuda de freguesia, às instituições daquela freguesia que se envolveram para que isto fosse possível e para que de alguma forma a Vendas Novas tivesse essa majoração também ao nível da visibilidade que dá ao tema da adaptação aos novos tempos e aos novos métodos de recolha de resíduos urbanos, sejam eles indiferenciados, sejam eles biorresíduos ou indiferenciados. E, portanto, há uma nova realidade que vai acontecer, que está licitada num plano e, portanto, vamos aplicar o financiamento que tivemos para essa primeira fase, que é um piloto, e, portanto, eu volto a frisar isto, necessariamente com coisas a correr bem e outras menos bem, que tem que depois levar a uma adaptação para criarmos, então, um modelo final para esse efeito. E penso ter respondido às 3 questões que o vereador colocou, mas devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para 2 esclarecimentos, de facto, naquilo que é o tarifário já estão pressupostas ambas as situações, mas aquilo que gostaríamos aqui de deixar como nota é que sejam repensados até mesmo aquilo que são os critérios que estão estabelecidos, porque se nós tomarmos por base aquilo que é o valor dado como referência no anuário da Associação de Famílias Numerosas, dos 3,6 metros cúbicos por pessoa por mês, se tomarmos isto como um valor base, se nós formos aplicar este valor àquilo que é uma família até 4 pessoas, de acordo com o novo tarifário, elas irão ficar enquadradas naquilo que é um segundo escalão. Se formos aplicar a uma família com 5 pessoas, mesmo fazendo a redução tarifária, ela vai obrigatoriamente passar para um terceiro escalão. E, portanto, é apenas neste sentido de perceber como é que podemos criar ou não um tarifário que seja mais justo, atribuído àquilo que é o número de elementos por agregado, dado esta pequena variação e que se consegue ver depois logo um escalão diferente de posicionamento. Relativamente ao projeto, é um projeto piloto, está ainda em fase de avaliação. Acho que é importante também, em termos de tarifário e de regulamento, prever o que é que pode ou não ser alterado com essa circunstância para que façamos o regulamento tendo também já em consideração o que seja eventualmente o avanço desse programa. Muito obrigado, vereador Luís. É óbvio que as nossas equipas têm bem consciência daquilo que é o valor de referência da Associação de Famílias Numerosas, mas há aqui uma coisa de que não abdicamos nem perante a ERSAR, abdicamos, portanto também não abdicamos para nenhuma outra instituição, que é a legitimidade desta equipa que está aqui à mesa para poder decidir aquilo que achar melhor. E, portanto, neste momento, os nossos técnicos sabem isso. Estão a trabalhar precisamente nesse sentido. O que eu peço é que os deixemos trabalhar até concluir no primeiro trimestre essa alteração regulamentar. Façamos, então, o EVF para estudar aquilo que é o volume de custos e o volume de receitas nestes 3 serviços e depois a proposta que teremos terá certamente em consideração essas recomendações. Aliás, a Associação de Famílias Numerosas é uma entidade com a qual mantemos, portanto, uma relação e, portanto, não será, obviamente, desguarnecido de ajuste. Vereador Tiago tinha pedido também a palavra neste ponto. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos a falar aqui do tarifário de água e resíduos, desde logo, sobre a questão das famílias numerosas, que muito aqui têm falado. É uma questão que para mim importa esclarecer. Estamos a falar de que famílias numerosas? De famílias numerosas, mas com baixos rendimentos, ou os rendimentos aqui não estão em causa? Essa é que é a questão que eu quero colocar. Estamos aqui a falar de que famílias numerosas? Muito obrigado, vereador Tiago. Exatamente, é esse o ponto de partida, porque neste momento aquilo que temos aplica-se a todas as famílias com 3 ou mais filhos, com 3 ou mais dependentes e, portanto, aquilo que deve ser equacionado é se é esse o modelo e o paradigma que queremos para a promoção e incentivo à natalidade e, de alguma forma, haver uma comparticipação de toda a comunidade a essas famílias, e é o indicador que temos em cima da mesa e que temos que ter é se contabilizamos isso por si só, portanto, pela existência de dependentes, ou se contabilizamos isso pela existência de dependentes com carência de alguma forma. E, portanto, é algo que eu penso que, e peço-vos isso,
que está neste momento a ser refletido e, portanto, ajustando os regulamentos e fazendo o estudo de viabilidade económico-financeira, há depois a matéria política de seguida. E essa que é aquela na qual nós nos vamos embrenhar, é a tomar as decisões nesse caráter. Portanto, percebendo a pergunta que faz, é aí que estamos a trabalhar precisamente. Vereador Tiago e vereador Luís de seguida. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, é que o PSD referiu aqui as famílias numerosas. Para a CDU é importante clarificar, porque diferenciamos uma família numerosa e uma família numerosa de baixos recursos. E aquilo que defendemos é que se possa apoiar uma família numerosa de baixos recursos, porque uma família numerosa e que bem contribui para a natalidade do nosso país, mas sem capacidade de pagar a água, deve pagar. Não precisa de apoios da Câmara Municipal. Depois há aqui outra questão também, que o PSD referiu as empresas que consomem água, mas não produzem resíduos, mas deve-se ter esquecido de referir as que não consomem água, mas produzem resíduos. Depois o Sr. Presidente referiu-se a isso. Depois, fiquei aqui um bocado confuso. Percebi a intervenção do Sr. Presidente, a ERSAR recomenda, o Executivo Municipal decide. Mas aqui o ponto 2 da deliberação causa-nos dúvida por causa disso, porque diz que no processo da revisão dos regulamentos municipais a decorrer se tenham em consideração as recomendações da ERSAR. Estamos de acordo que devem ser tidas em conta as recomendações da ERSAR. Quanto à estrutura tarifária, de forma a introduzir as alterações adequadas, não sei, vamos ver. Devemos ter em conta as recomendações da ERSAR. No total, em tudo, na estrutura tarifária, no regulamento. Se vamos ter em conta depois ou não as alterações, temos que as discutir aqui. Pronto, é porque aqui o ponto 2 cria a ideia que taxativamente vamos aceitar as opiniões da ERSAR. Até podemos aceitar, até podemos ir mais longe, até podemos discordar. Aqui depois discutiremos isso. Disse. Obrigado, vereador Tiago. Então, em forma de clarificação, dizer que as recomendações da ERSAR são sobre todo o sistema. Portanto, aquilo que estamos a fazer, e como está no ponto 2, é para a revisão dos regulamentos ter em conta as recomendações da ERSAR, porque, de facto, a maioria delas são entendidas como alterações normativas e alterações de informação, por exemplo, na fatura. Há, assim, um conjunto de coisas que não nos levantam questões ao nível nem técnico nem político. Claro que o tarifário, como sempre nesta Câmara Municipal e em todas de norte a sul do país, é uma deliberação que não pode ferir aquela que é a autonomia das autarquias locais e, portanto, é uma decisão nossa ao nível político, mas sempre de acordo com aquilo que é um ponto de equilíbrio. E permitam-me uma nota aqui muito especial sobre isto, até porque, de alguma forma, acompanho o setor com muita atenção. Eu tenho sempre muita dificuldade em olhar para a atribuição de incentivos ao consumo de água que não sejam dependentes de carência financeira, porque a água é um bem escasso que deve carecer de uma gestão o mais eficaz e eficiente e, portanto, a utilização do recurso água que não seja para apoiar quem realmente dela precisa para a sua subsistência é um incentivo que pode levar inclusive ao desbarato, como enchimento de piscinas ou regas de relevados de quintais e, portanto, não é esse o paradigma de um tarifário de um município que, de alguma forma, se quer moderno. E, portanto, eu, naquilo que tenho acompanhado e no trabalho até que estamos a fazer internamente na Câmara Municipal com a monitorização dos nossos sistemas de autoconsumo, com o aumento da resiliência das redes, o trabalho que estamos a fazer e o prisma e a visão que temos para este setor tem muito a ver com isso. Portanto, nós sabemos que o Alentejo, felizmente que Vendas Novas não, mas o Alentejo, bem como a região sul de Espanha, são afetadas há anos por secas severas ou extremas e que estes são fenómenos que vieram para ficar também muito fruto daquilo que são as alterações climáticas, às quais temos que estar atentos. E, portanto, assobiar para o lado e fingir que nada aconteceu é a maneira correta de nos levar a um abismo em que perdemos este recurso tão essencial que é a água, que cada vez é mais escasso. E, portanto, independentemente de Vendas Novas ter um bom suporte de abastecimento de águas, tem que pensar o sistema como um todo, porque a água, neste momento, é um bem público e deve continuar a ser um bem público e, portanto, aquilo que lhe queria dizer para encerrar é que todo esse trabalho é algo de discussão no grupo de trabalho que criámos internamente para que, de alguma forma, não percamos a nossa autonomia, mas não deixemos também de adaptar aquilo que é necessário adaptar nos nossos regulamentos. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não contava intervir novamente neste ponto, mas é apenas para referir que eu trouxe aquilo que é uma posição política e contributos para aquilo que é a proposta que nos trazem. Portanto,
a aprovação do mesmo tarifário, porque vai ser revisto e acordado de acordo com aquilo que são as sugestões da ERSAR e aquilo que é os serviços técnicos. Ninguém aqui veio questionar ou fazer considerações sobre os serviços técnicos ou impedir os serviços técnicos de trabalhar, que foi o que o Sr. Presidente disse quando respondeu à segunda intervenção, para deixar os serviços técnicos de trabalhar. Eu trouxe uma intervenção com 3 sugestões base para aquilo que seria o tarifário e o regulamento. E, portanto, estou nas condições de fazer as sugestões que considerar para o efeito e que podem ou não ser tidas em conta pelos serviços técnicos e por outros critérios de decisão, uma vez que depois a decisão será política aqui na Câmara Municipal quando estiver efetivada. Eu não fazia intenção de intervir, mas é importante esclarecer porque não fiz em qualquer ponto da minha intervenção qualquer consideração nem a timings, nem a cálculos sobre aquilo que seria ou não a proposta a vir. Muito obrigado, Vereador Luísa. Não quero que se sinta. Eu tenho tentado ser o mais correto possível sempre consigo e com todos os eleitos da Câmara Municipal e não punha nada em causa daquilo que disse. Aquilo que eu acrescentei à nossa discussão sobre o ponto foi que tínhamos equipas precisamente a trabalhar nisso que o Vereador Luís estava aqui a frisar e, portanto, deixo os nossos técnicos trabalhar e apresentaremos resultados a quem tem o poder decisório. Portanto, o Vereador Luís não é técnico da Câmara, é eleito na Câmara, terá o poder decisório quando for à altura. E, portanto, neste momento é o momento em que os nossos técnicos estão a trabalhar precisamente nisso, foi o que eu lhe disse. E, portanto, no momento certo nós decidiremos sobre aquilo que é a matéria política. Neste momento é o trabalho dos nossos técnicos. E não queria, obviamente, atingi-lo com isto, muito menos que se sentisse de alguma forma, porque há 2 matérias que são sempre distintas, que é a técnica e a política, e, portanto, quando chegamos à política, e de opinião todos temos, e é legítimo que tenhamos, e, portanto, quando chegar a essa parte, até porque, obviamente, um documento deste deve ser discutido com a oposição antes de vir à reunião de Câmara, porque não estamos em sistema de maioria, e, portanto, vai ser possível dar os contributos que entender nesse momento. Para concluirmos, Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria não só ter opinião, mas contribuir, porque a orientação política sai precisamente deste órgão e se há quem representa as pessoas que nos elegeram são os vereadores e o Sr. Presidente. Sr. Presidente, dizer-lhe que subscrevemos integralmente aquilo que refere em relação a incentivar o consumo de água. Antes, pelo contrário, e aquilo que entendemos que é desejável é que se procure cada vez mais implementar medidas que permitam otimizar e reduzir as perdas, o que, aliás, o Sr. Presidente deve ter uma enorme preocupação com aquilo que vemos diariamente acontecer em vendas novas, em que há rupturas praticamente com cadência diária, e isso sim é uma preocupação direta do município naquilo que é a gestão da água e, obviamente, com consequências ambientais. Em relação à questão do tarifário, e para que não subsistam dúvidas em relação àquilo que são famílias numerosas ou mais numerosas, o que acontece é que o tarifário do município neste momento estabelece um conjunto de intervalos a partir dos quais é feito o consumo. E aquilo que acontece é que, por exemplo, para famílias até 4 elementos, o tarifário é o mesmo, independentemente do número de pessoas que constituem esse agregado familiar. Ora, o que acontece é que, por exemplo, uma família com 4 pessoas no agregado familiar consome mais, naturalmente, do que uma família que tem uma pessoa no agregado familiar. Mas o custo de metro cúbico médio para uma família com 4 pessoas é muito superior àquela família que tem só uma pessoa. Porquê? Porque o tarifário evolui gradualmente para desincentivar o consumo. Portanto, Sr. Vereador Tiago Aldeias, não é uma questão só social, é uma questão prática, quer para a questão social, quer para qualquer outro cidadão. Hoje, uma família com 3 pessoas ou com 4 pessoas paga em média mais por um metro cúbico de água do que uma família com uma pessoa. É nesse sentido o contributo. Não há uma fórmula perfeita, não existe no país uma fórmula perfeita. Aquilo que desejamos é que seja refletido, como o Sr. Presidente disse, e bem, uma forma de tentar criar uma solução mais equitativa. Não estamos a falar sobre a questão social e sim, esta também, tal como a habitação, tal como a saúde, tal como a educação, são medidas que podem ser efetivamente da pré-natalidade. E não estamos a falar de piscinas, estamos a falar do consumo direto. Em média, cada cidadão consome 3,6 metros cúbicos por mês. Em vendas novas, o tarifário evolui, primeiro até 5 metros cúbicos, depois de 5 a 15, depois de 15 a 25. Portanto, é nesse sentido o contributo para que seja feita uma reflexão, não é exclusivamente do ponto de vista social, mas é transversal a todos os vendas novenses. Muito obrigado, Vereador Ricardo. Permita-me não concordar em absoluto, mas concordar em parte com a intervenção que faz. O princípio do consumidor pagador deve aplicar-se ainda mais a um setor como a água e, portanto, não tenho dúvida nenhuma que, sim, o enchimento de piscinas, infelizmente, é um hábito de alguns cidadãos, no seu direito, obviamente, e têm que pagar por isso. A questão é que nós também conseguimos perceber, pelo aquilo que são os consumos das nossas famílias, que há, de alguma forma, um padrão. Há um padrão constante de ano para ano, com variações em função também da estação do ano em que nos encontramos. A questão
que penso que, e é essa que está a ser trabalhada, é como é que, de alguma forma, tornamos mais equilibrado um sistema que, neste momento, pode ser mais equilibrado. Não é que não o seja, porque já há incentivos, já há, de alguma forma, um sinal para as famílias mais numerosas e, portanto, há uma redução já para essas famílias, porque há uma consciência, de facto, que 4 pessoas num agregado, sejam filhos ou não, pode ser dependentes de forma geral, e é assim que devemos trabalhar, consomem mais água do que famílias mais pequenas e, portanto, devem ter um sinal da Câmara Municipal. Mas isso em 2020 já foi dado. Portanto, quando aprovámos o nosso novo regulamento, já inserimos esse sinal. Pode dizer-me que é insuficiente e que devemos ir mais longe, mas é isso que estamos agora a trabalhar e, como eu dizia há pouco, eu acho que o mais importante vai surgir quando for, portanto, alvo de análise política, aquilo que nós queremos para o futuro tarifário do município, mas a base desse trabalho que está a ser feito ainda é um outro documento que vamos lançar, que ainda nem sequer lançamos, que é o estudo de viabilidade económico-financeira, que é um estudo que nos vai analisar a estrutura de custos da Câmara Municipal com estes serviços e a estrutura de receitas e, portanto, percebermos claramente qual é o desequilíbrio que sabemos ter, mas qual é o desequilíbrio que temos e até onde é que queremos ir e depois aí sim alicerçar as medidas e as decisões políticas sobre o trabalho dos técnicos e sobre o trabalho dos técnicos em relação aos regulamentos e sobre o trabalho dos técnicos em relação à estrutura de viabilidade económico-financeira. E, portanto, eu em parte concordo com a análise, só não estou munido neste momento de nada que possamos aqui decidir. E, no fundo, é isto. Acho que a discussão que estamos aqui a ter é muito interessante, é muito profícua, pode gerar um bom debate, aliás, é um tema que eu gosto muito de debater, mas não tem nada a ver com aquilo que estamos aqui a discutir, que é a manutenção do nosso tarifário para 2024, até acabarmos este trabalho técnico, e eu pedia que, de alguma forma, como a última intervenção do vereador Tiago, espero eu, possamos depois votar o ponto. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a explicação do Sr. Vereador Ricardo Videira, mas eu conheço o nosso tarifário, inclusivamente com esta medida que a Câmara Municipal introduziu em 2020, que procura atenuar aquilo que o Sr. Vereador quer dizer. Mas eu não concordo com aquilo que o Sr. Vereador quer introduzir. Eu percebi, eu conheço. Agora, o Sr. Presidente não quer que a gente discuta aqui o tarifário, por isso, se calhar, discutimos depois na altura. Mas, se o vereador Tiago puder ter essa... Peço desculpa, o vereador Tiago, desculpa interrompê-lo, mas se puder ter essa cortesia, é porque nós estamos mesmo aqui a decidir é sobre a manutenção do atual tarifário e, portanto, eventuais debates paralelos podem ocorrer sempre que for necessário, mas eu pedia que, de facto, nos cingíssemos a este ponto. Força. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, para terminar, eu conheço o tarifário, conheço a posição do PSD e discordo. E discordo com a posição do PSD. Aliás, só para terminar da minha parte, o PSD ainda não apresenta uma proposta alternativa a esta que está em prática. Estamos à espera que a Câmara Municipal apresente uma proposta que os técnicos estão a elaborar, mas esta que existe e que foi introduzida em 2020 não me choca. E a forma como o tarifário funciona hoje também não me choca, ainda que mereça alterações. Mas agradeço a explicação que o Sr. Vereador me deu. Não acrescentou nada àquilo que eu conhecia, mas nem à posição do PSD, que eu também conheço, mas agradeço. Fica claro aquilo que é a posição do PSD na questão das famílias numerosas, como ficou quando referiu a questão das empresas. Referiu apenas as que gastam água, mas não poluem, mas também se esqueceu de referir as que não gastam, mas que utilizam resíduos. A posição do PSD é clara e nós já a conhecemos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Vereador Ricardo. O Sr. Presidente tem que compreender que nós estamos aqui, estamos também sob escrutínio público e representar as pessoas e, naturalmente, temos o direito também de utilizar este espaço para fazer os debates que entendemos importantes em cada momento e, sobretudo, para clarificar aquelas que são as nossas posições políticas. Eu acho que nós... Peço desculpa, deixe-me só interromper, mas sempre tentando focar o ponto que estamos a analisar e não questões que são paralelas ao ponto. Mas quando existem observações e intervenções que são políticas, eu acho que nós não devemos castrar o direito do Sr. Vereador Tiago Aldeia justificar o porquê da posição que acabou de tomar. Portanto, achamos que devemos fechar a intervenção e dizer-nos o porquê, porque até agora diz mal das posições dos outros, mas também não clarifica qual é a sua. Portanto, eu, da minha parte, Sr. Vereador, o desafio e o convite que lhe faço é que discorra sobre esse assunto, porque da nossa parte estamos disponíveis para ouvir. Vereador Ricardo e vereador Tiago, eu antes de lhe passar a palavra, só dar aqui uma nota. Em primeiro lugar, nenhum de nós influencia o que os outros podem ou não dizer nestas reuniões. Há um direito que exige a cada um de dizer aquilo que quer sobre cada um dos assuntos, mas, vereador Ricardo, desculpe, não é o que estamos a discutir neste momento.
E eu peço ao vereador Tiago que guarde para o momento certo a intervenção e as justificações, se entender de aulas, porque não tem que as dar, sobre as suas posições, e eu pedia-vos isso, é que porque a discussão que estamos a ter aqui em nada tem a ver com a matéria deliberativa que nos traz aqui hoje, que é manter um tarifário para 24. E, portanto, se vamos aplicar mais medidas para as categorias numerosas ou não, não é matéria daqui. Aliás, os senhores vereadores não têm pelouros, portanto, ainda por cima, sou eu que tenho este pelouro, sou eu que estou a trabalhar com a equipe e peço-vos também esse respeito por aquilo que é o trabalho que estamos a fazer. E, portanto, a matéria deliberativa que temos hoje é só manter ou não o tarifário para 2024, acabamos o trabalho técnico de revisão dos regulamentos e do tarifário. E, portanto, estamos a discutir aqui a aplicação a famílias numerosas. Nada tem a ver com isto. E, portanto, se concorda ou não concorda, eu peço desculpa e pedia-vos essa compreensão. Deixarmos para o momento certo, e vai ser em breve. Portanto, esse momento há de ser no arranque do próximo ano, porque o trabalho vai estar concluído no primeiro trimestre, e em que aí sim debatemos a fundo todas as matérias de lei, porque não são as únicas. Há muitas mais matérias que carecem de discussão sobre o ponto. E, portanto, de alguma forma, permitirem mais intervenções, mas, por favor, cinjam-se ao tema. Mantemos ou não o tarifário em 2024 que temos em vigor. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprindo com aquilo que é aqui também o nosso dever enquanto eleitos e não deixando de dar resposta ao PSD, que a merece, convido o Sr. Vereador do PSD, vou assumir aqui esta posição, a CDU, tal como fez com o PDM, em que promovemos um debate para discutir aqui a nossa posição do PDM. Obrigado até pela sugestão, vamos promover um debate sobre a questão da água e o tarifário, antes da Câmara Municipal trazer aqui a proposta, fica desde já convidado a participar, irei diligenciar para que ele aconteça e para que possa lá ir assistir e conhecer as posições da CDU sobre o tarifário de águas a implementar na nossa Câmara Municipal. Aqui, para concretizar sobre o ponto, só dizer, como já disse ao Sr. Presidente, que me preocupa a referência no ponto 2, considerando as recomendações da ERSAR quanto à estrutura tarifária. Aquilo que a CDU defende é que todas as recomendações da ERSAR devem ser tidas em conta, não só as da estrutura tarifária, parece que estão aqui reforçadas. Acho que fica claro pela posição do Sr. Presidente da Câmara que essa discussão se fará depois, a da estrutura tarifária, mas é algo que nos preocupa e que já deixou aqui claro que certamente necessitará de uma grande discussão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Podemos passar então à votação do ponto. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, em caso de disponibilidade da agenda, estarei presente a convite do vereador Tiago Aldeias no momento em que debaterem esse tema. Muito obrigado pelas intervenções. Pergunto então, quem não concorda com a proposta? Alguém se abstém? Muito bem, está aprovada por maioria com a abstenção dos eleitos do PSD. E o vereador Tiago, com declaração de voto, faça favor. A CDU concorda com esta proposta, mas que fique garantida que serão tidas em conta todas as considerações da ERSAR para discussão futura e não assumidas taxativamente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Vamos avançar. Transporte escolar, anulação de guias de receita. O Serviço de Educação identificou a existência de várias guias de receita emitidas de passos escolares respeitantes a vários anos, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019. Após várias diligências sem sucesso e não sendo possível obter liquidação desta receita, solicitou-se enquadramento jurídico sobre a sua anulação. O passeio jurídico é que deverá ser decidida a anulação das respectivas guias de receita, tendo em conta que algumas prescreveram e outras, por falta de elementos essenciais, são declaradas como de impossibilidade de cobrança. Muito obrigado. Relativamente a este ponto, trata-se de algo procedimental, no sentido em que há um conjunto de dívidas que já prescreveram e outras que não temos os dados suficientes para a cobrança e para não estarem a pesar, digamos assim, naquilo que é a contabilidade do município. Propomos aqui a anulação de guias de receita, sendo que está a ser feito nos anos seguintes, as dívidas que existem estão a ser cobradas e a ser feito um esforço de cobrança das dívidas de transporte escolar e outras. Pergunto se quanto a este ponto há alguém que queira intervir. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Apenas para questionar e para ficar claro, porque isto são dívidas perante o município, portanto são valores que não foram pagos ao município e que terão prescrevido. A primeira questão é, não foi possível contactar os cidadãos, não é? As pessoas que
que têm estes valores em dívida? Primeira questão. A segunda é, como é que é feito o processamento? Como é que é o procedimento destes pagamentos? A pessoa usufrui primeiro, paga depois? Como é que funciona? Qual é que é o procedimento para nós entendermos o que é que pode ser melhorado para evitar que este tipo de situações sucedam depois, novamente, não é? Muito obrigado, Sr. Vereador. Tanto aqui no transporte escolar como naquilo que é a alimentação, a preocupação principal do município é de que ninguém fique sem o acesso à educação, seja pelo transporte, seja pela refeição, por via de um atraso no pagamento. Portanto, o município faz os pagamentos, os pais costumam pagar ao município a sua parte e, portanto, isso nunca se coloca. Aquilo que se colocou nestes anos foi que, consecutivamente, houve situações, e se nós olharmos para a informação que foi emitida, não são propriamente valores muito elevados, mas houve algumas situações esporádicas em que os pais, por alguma razão, deixaram de pagar, o ano letivo terminou, as dívidas foram-se acumulando e o município, quando voltou a pegar neste assunto, e olhando para o ano final, foi o ano em que se iniciou a pandemia, 2019, portanto a pandemia iniciou-se em 2020, estes procedimentos depois também acabaram por ser suspensos e a recuperação da dívida não foi possível nestes casos, que estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de pessoas, de alunos. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente não estava aí. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que aqui se coloca, né, acho que já ficou claro, é que há pais que não pagaram durante um período do transporte escolar. Hoje o transporte escolar é gratuito até ao 9º ano. A situação é diferente da que se vivia neste momento. Os alunos do secundário ainda há alguns que pagam, inclusivamente a CDU tem aqui defendido que devia ser gratuito até o 12º ano, uma vez que a escolaridade obrigatória é até o 12º ano. Temos vindo aqui a defender isso. Mas o que é facto é que nesta altura se pagava e houve pais que não pagaram, mas também houve outros que pagaram. Poderemos estar aqui a incorrer no benefício a quem não cumpriu. Pode-se criar aqui a ideia de que não pagamos e agora prescreveu. Pronto, é certo que se calhar algumas já terão mesmo prescrito, mas a anulação, esta forma não nos parece a mais correta, por criar alguma injustiça com aqueles que pagaram, e estes agora fica-se a ideia de que afinal não era preciso pagar porque isto depois foi anulado. Não haveria a possibilidade de recorrer. Eu sei que são valores muito baixos que nem justificam provavelmente o recurso à autoridade tributária, mas é um facto que isto vai representar aqui alguma injustiça para aqueles que pagaram, e agora estes vão assumir que afinal isto não vale a pena pagar. Muito obrigado, vereador Tiago. Eu ia precisamente frisar isso. Portanto, nós temos já um processo de cobrança coerciva com a autoridade tributária para a questão das águas, e aquilo que estamos a fazer é prever o alargamento para outras áreas. E, portanto, eu compreendo perfeitamente e revejo-me na questão do princípio que está aqui subjacente de os incumpridores poderem ter aqui um benefício. Daí, e fomos cautelosos nisto, pedirmos um parecer jurídico que de alguma forma nos permitisse tomar uma decisão consciente, porque o princípio que nós seguimos é o mesmo e, portanto, concordamos perfeitamente com a intervenção feita e, portanto, há aqui por trás um conjunto de pessoas que pagaram aquilo que lhes era devido naquela altura e outras que não pagaram. O motivo pelo qual não pagaram nem está aqui em análise. Certo é que não pagaram e algumas prescreveram e, portanto, para que de alguma forma possamos proteger aquilo que é também a equidade do acesso dos cidadãos aos serviços e a igualdade nesse acesso, nós estamos neste momento a indagar se podemos associar também ao processo que já temos e ao protocolo que temos com a autoridade tributária para o sistema, para a questão das águas, se podemos também alargá-lo a outras áreas do município, e isso em princípio pode ser feito segundo a informação que temos e, portanto, daí para a frente o procedimento será igual para todos. Pergunto se há, vereador Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referir que a CDU concorda que realmente essa medida seja tomada para que não se volte a repetir casos destes. Neste caso em concreto, eu não irei votar o ponto. Por aquilo que já referi, não irei votar. Obrigado. Muito bem. Então, coloco então o ponto da votação. Não há votos contra. Abstenções do PSD. Está aprovado por meio. O vereador Tiago não vota o ponto, portanto, não participa na votação. Participa na discussão, mas não na votação. E, portanto, está aprovado por maioria. Com a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos eleitos do PS. Terceiro, relativo a refeições fornecidas nos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino da rede pública do município de Vendas Novas. O acompanhamento e fornecimento de refeições escolares com produção própria do município enquadra-se no âmbito das grandes opções do plano para 2023, Somos Educação com o Futuro, refeições escolares. Considerando o processo de descentralização de competência ao nível da educação, o município de Vendas Novas assumiu a responsabilidade de fornecimento de refeições em todos os estabelecimentos de ensino da rede pública do Conselho, com a gestão de 2 refeitórios na EB1 e EB2. O fornecimento de refeições escolares com produção própria iniciou no presente ano letivo 2023-2024. Assim, propôs que a Câmara Municipal aprove o pressário referente a refeições escolares fornecidas nos refeitórios da EB1 e EB2 do Grupamento de Escolas de Vendas Novas, conforme consta da informação 7506-2023. Muito obrigado, Dr. Helder. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que o município assumiu os dois refeitórios, a gestão direta dos 2 refeitórios, não está em causa propriamente a cobrança dos valores às crianças, mas houve a necessidade de regulamentar, acima de tudo, aquilo que é o fornecimento de refeições escolares a trabalhadores e outros adultos funcionários, e, portanto, trazemos aqui a proposta de pressário para aplicar precisamente a todos, mas com especial enfoque nos adultos, que era o que ficou com a passagem da concessão para a gestão direta do município, que ficou fora, digamos assim, do que estava tabelado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a esta proposta. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui 2 ou 3 questões ao Sr. Vice-Presidente. Na primeira, o porquê de só vir agora este tarifário, o ano letivo começou no início de setembro, porque é que só está a vir agora? E depois, a segunda questão é se isto tem condicionado o acesso dos adultos, neste caso professores e auxiliares, à toma das refeições, portanto, se têm sido impedidos de tomar as refeições nos refeitórios escolares. E uma terceira questão, que nos parece também importante, é se constataram a evolução qualitativa e se está melhor as refeições neste momento com a confecção própria do município, em detrimento do recurso a uma empresa externa. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Tanto quanto sabemos, poderá ter havido um funcionário que não pôde ter a sua refeição por causa desta questão, mas já durante este procedimento que estávamos a fazer, relativamente ao porquê de agora. O porquê de agora foi simplesmente porque nunca esteve em causa a cobrança dos valores. No refeitório da C+S e neste refeitório do Centro Educativo para os alunos, no modo global. A única coisa que nós verificámos que ao sair da concessão para a gestão direta deveríamos fazer seria regulamentar a cobrança aos adultos e cobrar o mesmo que seria cobrado no refeitório da C+S, portanto uniformizar preços e uniformizar taxas de cobrança. Portanto, foi isso que nós fizemos. Relativamente à qualidade, aquilo que tem sido, ou que nos tem parecido, é que a qualidade terá aumentado. Esta emenda também é vista por uma nutricionista, portanto também acaba por ser um pouco mais exigente naquilo que é os nutrientes e os alimentos que são fornecidos às crianças. Obviamente que isso muitas vezes não significa que sejam alimentos que as crianças gostem, nomeadamente
as sopas, que temos sempre aqui algumas crianças que não gostam de sopa, mas faz parte do menu, mas aquilo que nos tem parecido é que a qualidade tem aumentado e pelo menos não ouvimos o contrário, o que já por si é bom. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Tiago. Entretanto, foi esclarecido na intervenção do Sr. Vice-Presidente. Muito bem. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão dos adultos e as refeições na escola, realmente nós pensávamos que tivesse sido mais do que uma pessoa que neste período pudesse ter usufruído das refeições, mas que gostávamos de perceber, portanto, era o porquê disto, este tema não podia ter sido despachado pelo Sr. Vice-Presidente, pelo menos para que provisoriamente se cobrassem estes valores, para que não se impedisse e para que a comunidade escolar tivesse essa informação e pudessem ser servidas estas refeições. É que, obviamente, nós não estamos contra o pressário, vamos votá-lo favoravelmente. Aquilo que a nós nos incomoda é estarmos no mês de outubro a discutir um tema que devia ter sido, obviamente, regulamentado no início do ano letivo, para que não houvesse situações chatas como essa de alguém querer tomar uma refeição no seu local de trabalho, que está ali ao lado, e não o poder. Muito obrigado, vereador Ricardo. Antes de passar ao Sr. Vice-Presidente, só dizer que não decorre nenhuma obrigatoriedade legal o fornecimento de refeições escolares aos trabalhadores da Câmara Municipal. Essa foi uma vontade do município já no passado e, portanto, os trabalhadores do município passaram a ter essa possibilidade por um preço mais reduzido de ter a sua refeição de acordo com aquilo que é o fornecimento. Em relação à ocorrência registada, só nos chegou a nós uma, mas o Sr. Vice-Presidente poderá esclarecer melhor, pelo menos a nós só chegou uma, portanto, eventualmente poderá ter havido mais, mas não nos foi reportado. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a nós só nos chegou uma relativamente ao refeitório do Centro Educativo e parece-nos que a questão poderia ter sido resolvida pela deslocação ao refeitório da C+S, onde os preços vigoravam. O facto de poder ter despachado ou não é uma questão de pouparmos aqui 3, 4 dias úteis, tendo em conta a data em que me foi colocada esta proposta. Julgo que por 4 dias úteis preferi tomar o procedimento regular nestes casos e vir diretamente à reunião de Câmara o estabelecimento do pressário para ficar tudo regular. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Penso que estão esclarecidos os assuntos. Coloco então a votação. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. A abstenção da CD. O voto então está aprovado por unanimidade. Programa de comparticipação de medicamentos aos idosos mais carenciados do Conselho. Lista de candidatos a apoiar e excluir. Após conclusão do período de recepção de candidaturas ao Programa de comparticipação de medicamentos aos idosos carenciados do Conselho, o Serviço de Desenvolvimento Social do município de Vendas Novas procedeu à sua análise e ordenação nos termos do regulamento do programa. Tendo em conta as comparticipações das entidades parceiras, juntas de freguesia, apresenta-se proposta de lista de candidatos a apoiar e excluir ao abrigo do regulamento. Das 182 candidaturas admitidas, 26 são apoiadas pela freguesia de Vendas Novas, 15 pela freguesia de Landeira e 116 pelo município, sendo as restantes não apoiadas por se encontrarem em lugar não elegível. Muito obrigado, Dr. Helder. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trazemos aqui a lista final resultante das candidaturas ao Programa de Comparticipação de Medicamentos. Este ano são mais do que no ano anterior e também vêm aqui os motivos da exclusão das candidaturas que não serão apoiadas e, portanto, propõe-se aqui que a Câmara Municipal exclusivamente faça a comparticipação de 116 idosos, sendo as restantes comparticipações pelas freguesias do Conselho. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto sobre a atribuição dos medicamentos aos idosos mais carenciados, a lista a apoiar e a excluir, se há alguma questão. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo sempre presente aquilo que é a capacidade económica e financeira do município e também aquilo que são as suas responsabilidades, é sempre importante e todos os anos fazemos esta intervenção de refletir e pensar em termos de
como é que poderia só não ser alargado um apoio a mais cidadãos, sabendo que é um apoio limitado, mas que acaba por aliviar pelo menos aquilo que é uma prestação mensal de medicamentos, e que sabemos que existem idosos que se confrontam com bastantes dificuldades. Este ano o corte encontra-se cifrado nos 480 euros, sensivelmente, de rendimento per capita, e portanto é um ponto sempre que nos importa refletir e pensar para o futuro. Gostaria também de registar, porque todos os anos temos questionado relativamente ao contacto com as pessoas que não tinham todo o processo instruído ou qualquer questão, e daquilo que é a proposta, gostaria de registar com satisfação que não houve nenhuma exclusão por falta de elementos no processo. Portanto, nota-se aqui a questão do contacto direto com aqueles que foram os candidatos, para não existir essa exclusão. Houve 2 por base naquilo que é o regulamento e 25 posteriormente pelas questões de rendimento e da verba total do programa definido. Em termos de processo, a única questão que gostaríamos de deixar é como é que agora serão feitas as notificações após a aprovação da lista aos candidatos excluídos do projeto. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu, em primeiro lugar, e antes de passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente para a resposta à questão da comunicação ou da atribuição, dar aqui boa nota de que o programa começou com menos idosos do que tem hoje, e portanto o programa já foi alargado, mas permite-me uma intervenção mais ideológica. O bom era haver um grau de sustentabilidade social que não nos obrigasse a ter que ter programas deste tipo. Era sinal que a nossa comunidade era mais resiliente socialmente do que de facto é, e portanto nós sabemos que a grande maioria dos idosos que recebe este apoio recebe-o de forma quase fulcral para a gestão do seu dia-a-dia com as despesas de saúde, e portanto dar aqui uma boa nota de que o programa que criámos tem todo o sentido, e foi esse o motivo que nos levou já no passado a alargar o programa, sendo que fazemos também em função daquilo que são as disponibilidades financeiras do próprio município, mas dando acesso integral a todos os beneficiários. Em relação à atribuição, Sr. Vice-Presidente, não sei se manteremos os padrões dos anos anteriores, como é habitual, ou se faremos diferente, nem sei se neste momento está definido já. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto à atribuição, isto cumpre tudo o que é regulamentar. Aquilo que gostaria de dizer é que nós, no ano passado, tal como este ano, fazemos sempre um esforço além do mínimo obrigatório para informar os candidatos, para solicitar documentação quando assim é necessária. Portanto, nunca esteve em causa que o Serviço de Desenvolvimento Social não fizesse o contacto à população. É feito. O que se verifica é que muitas vezes as pessoas acabam por não completar as candidaturas e chega a um ponto em que nós não podemos estar até à exaustão a solicitar algo que é do interesse da população. Fazemos-lo através de vários métodos, chamada, SMS, e-mail quando existe, muito além daquilo que é o mínimo regulamentar. Portanto, queremos apoiar a população, mas também há um ponto a partir do qual não podemos estar a substituir-nos às pessoas na entrega da documentação. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, e portanto presumo que não está ainda definido o método de entrega dos vales, portanto deve ser como nos anos anteriores. Sim, ok. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para clarificar que concordo em absoluto com aquilo que o Sr. Presidente referiu, e por isso mesmo é que iniciei a intervenção refletindo que aquilo que é a limitação e a capacidade financeira da autarquia e aquilo que é a importância e aquilo da Câmara ir mais longe naquilo que é este apoio. E, efetivamente, temos vindo num crescimento, e este ano existe também um crescimento de acordo com a freguesia de Landeira, que decidiu também majorar este apoio. Apenas para referir naquilo que o Sr. Vice-Presidente referiu, que, efetivamente, nós sabemos disso, temos referido nos anos anteriores, e este ano registamos e só damos a questão de não haver nenhuma exclusão por base nesse critério, o que mostra, efetivamente, esta proximidade e esta proatividade daquilo que é os serviços nesta matéria. Muito obrigado, Vereador Luís. Pergunto se estamos em condições de passar à votação. Estando, pergunto se há votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade. Pedidos de isenção de taxas de licença especial do ruído. Muito obrigado, Dr. Helder. Temos 2 pedidos para ratificação, uma vez que obtiveram despachos do Sr. Vice-Presidente porque não vinham atempadamente à reunião e, portanto, o Grupo Desportivo e Recreativo da Afeiteira e o Clube Ferroviário de Vendas Novas. Pergunto se há alguma questão ou se estamos, como é habitualmente, de acordo com esta
isenção. Estão então ratificados os dois despachos de isenção. Resumo diário de tesouraria. Apresento o resumo diário de tesouraria respeitante ao dia 16 de setembro, cujo saldo é de 1.843.672,97 €, correspondendo a 1.504.942,84 € a dotações orçamentais e 338.730,13 € a dotações não orçamentais. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma questão em relação ao resumo diário de tesouraria. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento, atendendo a que não temos mais assuntos do domínio público da nossa reunião de Câmara, mas temos um assunto ainda do domínio privado. Eu, como fiz na última reunião, termino aqui aquilo que é o domínio público da nossa reunião e passaremos então ao assunto reservado que tem a ver com questões disciplinares internas e, portanto, agradecendo a todos os que acompanharam a nossa reunião e também aos serviços do município que nos deram suporte, dou por encerrada a nossa reunião pública.